Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de matemática. E hoje vamos mais uma vez falar sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. Vamos reforçar mais uma vez esse conteúdo que vai ser importante nas próximas matérias. Daqui a alguns dias nós vamos começar a estudar adição de fração e aí nós vamos precisar de calcular o MMC. Então vamos revisar bastante agora para depois não ter dúvida lá na frente. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos revisar como calcular o MMC, como resolver problemas que envolvendo o MMC, bem na prática mesmo. Então, só para a gente relembrar, o que é o MMC? Menor, mínimo, múltiplo comum. Então, a ideia, o próprio nome já me diz, eu vejo os múltiplos, o menor múltiplo que se repete, sem ser o zero, é o meu mínimo múltiplo comum. Nós vimos na aula passada que tem duas formas de eu calcular esse MMC. Ou assim, escrevendo os múltiplos. Então, por exemplo, aqui, olha, o MMC de 4 e 6. Eu calculei os múltiplos de 4, os múltiplos de 6. E a gente lembra que os múltiplos, quando eu falo múltiplos de 4, então eu vou contar a partir do zero de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, todos esses são os múltiplos de 4. Depois, os múltiplos de 6, a partir do zero, agora de 6 em 6. 0, 6, 12, 18. Então, eu vejo quais foram os números que se repetiram nas duas listas, quais os números que estão aqui comuns. Eu percebi, então, aqui, olha, que foi o 0, o 12, o 24, o 36. E desses, qual que é o menor sem ser o 0? O 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Então, nós vimos que existe essa forma de calcular MMC, que ela é facinha de fazer, é bem prática, o próprio nome já me dá a ideia do que fazer, eu não tenho que fazer muita conta. Só que quando o número é muito grande, nós vimos que fica mais difícil de fazer assim. E por isso existe essa outra forma que é fatorando. Eu vou fatorar os números juntos e depois multiplicar os números que estão do lado de cada barra. Então, nós vimos aqui, por exemplo, 80, 20 e 25. Eu vou fatorar. O que é fatorar? É ir dividindo pelos números primos, até chegar nesse 1, 1, 1. Então, a gente dividiu aqui por 2, aí 80 dividido por 2, 40, 20 dividido por 2, 10. 25 não dava para dividir por 2, sobraria resto. Quando sobra resto, é um número que não é divisível por 2, eu repito o número aqui. E eu vou continuar esse processo até chegar nesse 1, 1, 1. Chegou em 1, tudo 1 embaixo, significa que minha conta acabou, meu MMC acabou. E aí eu vou multiplicar os números do lado de cá. Esse resultado dessa multiplicação é o meu MMC. Então, eu tenho essas duas formas de resolver. Uma mais simples, para quando o número é menor, e outra que eu preciso de ir fazendo divisões, mas que também não é difícil. Então, nós vamos utilizar essas duas estratégias, vocês vão me dizer qual que vocês acham melhor, para resolver alguns exercícios. Atenção, então nossa aula de hoje vai ser basicamente vários exercícios que nós vamos fazer juntos. Esses exercícios, a atividade de amanhã que eu vou postar, vai estar baseada neles. Então, se eu fosse você, já ficava aí com papel e caneta na mão para ir anotando, para ajudar vocês a fazer a atividade amanhã, hein? Então, vamos lá. Eu quero calcular o MMC de 6 e 8. Qual dessas duas estratégias vocês querem fazer? Pelos múltiplos ou pela fatoração? Múltiplos? Múltiplos, vamos lá então. São números pequenos, né? Dá pra gente fazer pelos múltiplos. Então, vamos fazer aqui, olha. Quem são os múltiplos de 6? Fala aí pra mim. 0. 0. 6. 12. 18. 18. Só somando de 6 em 6. A tabuada do 6. 24. 30. 36. 36. Você pode perguntar, mas eu tenho que fazer isso até quando? Até você achar um em comum. Quer parar aqui? Então faz uma pausa e vamos fazer o de baixo, para ver se a gente já consegue ou se vai ter que voltar e fazer mais. E os múltiplos de 8, quem são? 0. 8. 16. Isso, já vai olhando em cima também para ver se encontra alguma coisa igual. Vamos lá. 24. 24.
24. E 32. Isso. Já encontrou algum igual aí? Já. 24. 24. Já, o 24. Isso. Ó, eu fui colocando, E então, zero. aqui de 8 em 8 e aqui de 6 em 6. Tem o zero. Sim, beleza. O zero sempre vai se repetir. Só que para calcular MMC, eu não vou considerar o zero. Depois do zero, quem é o primeiro que se repetiu? O 24. 24. Ok? Então, eu venho aqui 24. e marco 24. O MMC de 6 e 8, 24. Tranquilo, meninos? Sim. Sim? Então tá, Sim. qualquer dúvida pode falar. Vamos para o próximo aqui, então. Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 15, 24 e 60? Agora já são números um pouquinho maiores, né? Vamos resolver pela fatoração. Então, só para a gente relembrar aqui, olha, 15,24,60. Como tudo na matemática, quanto mais eu treinar, quanto mais eu fizer, mais fácil vai ficar. Então, tem que treinar bastante. Vamos lembrar lá como é que eu começo a fatoração aqui. Eu vou lembrar primeiro quais são os números primos. Qual é o primeiro número primo que a gente viu que existe? 2. O 2. O 2 é o primeiro número primo. Depois do 2, qual que é o próximo número primo? 4? Não, 3. Lembra, número primo é aquele que eu não consigo dividir por outro número. Se eu pego, por exemplo, o número 3, ou eu faço um grupão com os 3, ou 3 grupos de 1. Eu não consigo dividir por 2, não consigo dividir por outro número. O 4, eu consigo dividir. Faço 2 grupos de 2. Então, o 4 a gente fala que ele não é primo. Eu consigo fazer divisões diferentes. Agora, aqueles números que eu não consigo dividir, como se eu fosse fazer grupos, que eu não consigo fazer grupos com as mesmas quantidades, isso é um número primo. Então, o 2 é primo, o 3 é primo. Depois do 3, qual o próximo número primo? O 5. O 5. O 5 também é um número primo, eu não consigo dividir ele por outro número. Depois do 5 tem o 7. Depois do 7, vocês lembram aí qual que é o próximo número primo? 9? 9. Será que dá para dividir 9 por 3? Dá. Dá, né? Pensa, Dá. tem 9, faço grupos de 3, 3, 3, dá. Então, 9 ele não é primo. Então, depois, isso, o 11. Então, a gente também não pode querer achar que todo número ímpar é primo. Não. O 9, por exemplo, ele é um número ímpar. Não é divisível por 2, mas dá para dividir por outro número, no caso, por 3. Agora, lembrando lá também, o único número que é par e que é primo é o 2. Os outros todos vão ser ímpares mesmo, mas nem todo número ímpar é primo, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho isso aqui. Então, olhando para esses números primos, olhando mais especificamente para o primeiro número primo, para o 2, tem algum desses 3 números que estão listados aqui que são divisíveis por 2? Tem 24 e 60. Isso, lembra? Divisível por 2 significa que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, que é um número par. Tanto 24 quanto 60 são números pares, então eu consigo dividir por 2. Mesmo que o 15 não seja, se tiver pelo menos um, eu vou começar dividindo por 2. Então vamos lá, 15, dá para dividir 15 por 2? Não. O resto? Não, porque 15 é ímpar. Então eu vou repetir. Lembra, se não deu para dividir, só repetir. 24 dividido por 2. Sempre que for dividido por 2, pensa metade. Qual que é a metade de 24? 12. 12. 12. Embaixo do 24 aqui, ó, vou escrever 12. Coloco o resultado. E qual que é a metade de 60? 30. 30. Ainda tem algum número desses 3 novos números que surgiram aqui que dá para dividir por 2? Sim. Sim, então eu coloco 2 de novo. 15. Não dá para dividir por 2. Eu vou repetir. 12 dividido por 2. Metade de 12. 6. 6. E 30 dividido por 2. Metade 15. de 30. 15.
Ainda dá para dividir pelo menos um deles por 2? Sim. Sim, o 6 dá para dividir por 2, não é? Sim. Então, vou colocar aqui o 2. 15 não dá para dividir, eu vou repetir. 6 dividido por 2. 3. 3. E 15, novamente não dá, eu vou repetir. Agora, tem número que dá para dividir por 2? Não. Não, nenhum deles mais são par. Então, eu vou para o próximo número primo. Depois do 2, quem é? 3. 3. Tem algum Três. número aqui que dá para dividir por 3? Tem. Sim, lembra, divisível por 3. Ou eu somo os algarismos e vejo se o resultado é um número divisível por 3, quando o número é maior. Ou se for igual aqui 15 e 3, é só pensar lá na tabuada do 3. Nos resultados, tem 3, tem 15? Se tem, é porque eles são divisíveis por 3. No caso aqui, 15 dividido por 3. Lá na tabuada, 3 vezes qual o número que dá 15? 5. 5. Então, 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3? 1. 1. Todo Nove. número dividido por ele mesmo é Ó. 1. Dividido, hein? Não é vezes. Ok? E 15 dividido por 3 de novo? 5. 5. Dá para dividir por 3 de novo? Dá. Quer dizer, não? Não, agora eu tenho 5, 1 e 5. O 5 não divide por 3, até porque ele é primo, né? Tá aqui em cima, ele só divide por ele mesmo. Ou 1. O 1 já só divide por 1. Tem como dividir mais. 5 de novo, só vai dar para dividir por 5. 5 dividido por 5? 1. 1. 1 não divide. Eu vou repetir. E 5 dividido por 5? 1. 1. Agora, ó, cheguei em 1. Significa que a minha continha acabou. Faço esse tracinho aqui e agora eu vou multiplicar esses números que estão do lado de cá. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 8. 8. 8 vezes 3. 24. E 24 vezes 5. Aí você vai lá no cantinho. 4 vezes 5. 5 vezes 4. 20. 20. Então, 2. 5 vezes 2. 10. Mais 2. 12. Então, deu 120. 120. Então, o menor múltiplo comum de 15, 24 e 60 é 120. 120. Ok? Então, o que a gente precisa de lembrar? Os números primos, os primeiros, 2, 3, 5, 7, até ali mais ou menos que costuma ir. Não vou pegar números muito maiores que isso. Preciso de lembrar divisão, tem que saber. Lembrando que divisão por 2 é sempre metade, então é fácil de fazer de cabeça. E as outras você tem que saber dividir, ou faz no cantinho do caderno, ou olha na tabuada, do jeito que for mais fácil para você. E depois que eu dividir tudo até chegar em 1, eu vou multiplicar esses números que estão do lado de cada barra. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Então, vamos fingir aqui, olha, fazer a gente entender. Tem um desenho. Vamos supor que é uma pista circular. Aqui é o início, o ponto de largada. E aí eles dão uma volta e volta aqui para o início e vai de novo. Um dos corredores, vamos supor esse corredor azulzinho aqui, ele completa essa volta de 12 em 12 minutos. Então, no tempo zero ele saiu, mais 12 minutos ele voltou para cá, mais 12 minutos ele volta para cá, e aí vai assim sucessivamente. É os minutos em que ele passa aqui no início. Já o segundo, ele tá dando essa mesma volta, só que em 14 minutos. Então, 0 minutos, ele saiu daqui na largada. Deu 14 minutos, ele chegou aqui no início. Mais 14 minutos, ele passa aqui de novo. E assim vai.
Eu quero saber quando que eles vão, então, passar aqui juntos. Lembra que na aula passada eu disse que esses problemas em que sempre iam de tantos em tantos, e eu quero saber quando que é juntos, isso já me dava uma ideia de menor múltiplo comum? Lembram disso? Sim. Uhum. Então, esse também é um problema de mínimo múltiplo comum. Nós vamos calcular aqui qual é o menor múltiplo, qual é o menor tempo em que eles passaram juntos aqui pela partida. Como calcular isso agora? Tanto faz. Posso fazer pelos múltiplos, calcular os múltiplos de 12 e os múltiplos de 14 até achar o primeiro que se repete, ou fazer direto pela fatoração. Vamos pela fatoração aqui. Vamos lá. 12 e 14. Dá para dividir por 2? Dá. Sim, são números pares. Então, coloco 2 do lado e vou fazer a divisão. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. 6. Metade de 12. E metade de 14? 7. 7. Dá para dividir algum deles por 2? Sim. Sim. Então, novamente por 2. 6 dividido por 2? 3. 3. E 7? 7 mesmo. Não tem como 7 dividir. mesmo, não tem como. Isso aí, muito bem. Dá por 2 de novo? Não. Não, agora eu tenho números que não dão mais para dividir por 2. Vou para o próximo número primo. 3, dá para dividir algum deles? Sim. Sim, então coloco 3 aqui. 3 dividido por 3? 1. E 7? Não dá. Também não dá. Lembra? 7 ele é um número primo. Sim. Ou seja, só dá para dividir por ele mesmo. Eu já vou direto aqui agora para o 7. Poderia tentar o 5, mas também não daria para dividir. Então, já vou direto para o 7. 1 não divide. E 7 dividido por 7? 1. 1. Pronto, acabei minha conta. Essa foi pequenininha. Só tenho que tomar cuidado que do lado de cá da minha conta, do lado de cá da minha barra, só pode ter números primos, hein, pessoal? Aqui eu usei o 7 porque o 7 é primo. Se eu tivesse um outro número, eu não iria colocar ele direto. Eu iria ir fazendo as divisões por números primos, senão dá errado. Então, vamos lá. Quanto que é 2 vezes 2? Professora, Ah, o número primeiro é 2, 3, 5 e 7, né? isso, os primeiros. Depois o 11, 13. Naquela aula que nós falamos sobre o crivo de Eratóstenes, eu falei lá os primeiros números primos até os 60. Mas os que a gente mais vai utilizar aqui nessas cálculos de MMC é até os 7, 11, 13 no máximo, tá? Ah, tá. Mas para você saber se um número é primo, você teria que ver se ele dá para dividir por outros números. Sei lá, falo para você, 23 é primo. Aí você vai falar, será que é? Será que dá para dividir por 2? Não, por 2 não dá. Por 3? Aí você teria que fazer a conta. Não, sobre o resto. Por 5. E você tentaria dividir por outros números até descobrir. Verdade, ele é primo. Não dá para dividir por nenhum outro. Entendeu? Aham. Entendi. Então tá bom. Então, continuando aqui. Agora eu vou multiplicar desse lado de cada barra. 2 vezes 2. 4. 1. 4 vezes 4. 3. 12. 12. E 12 vezes 7. Vai lá pro cantinho do meu caderno. Vou calcular aqui quanto é que dá. 7 vezes 2. 14. 14. Vai 1. 7 vezes 1. 7. 7. Mais 1. 8. Então, deu 84. Então, depois de 84 minutos, eles vão se encontrar juntos lá no ponto de partida. É claro que o cara que está indo mais rápido, ele já vai ter dado mais voltas do que o outro que estava indo um pouco mais devagar. Mas eles vão passar juntos. Entenderam a ideia? Sim. Como se tivesse dado umas voltas a mais antes de encontrarem juntos no ponto de partida. Então, vamos lá. Outro probleminha clássico de MMC. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. De tempos em tempos, um cometa passa pela Terra.
O cometa A, um cometa aí qualquer aleatório, estou chamando de A aqui, visita a Terra de 12 em 12 anos. O B, de 32 em 32 anos. Então, vamos supor que tem dois cometas, o A e o cometa B. Um passa na Terra de 12 em 12, o outro de 32 em 32 anos. Em 1910, os dois cometas passaram juntos por aqui. Em que ano os dois cometas vão passar juntos de novo? Então, vamos entender aqui também o que está acontecendo. Em 1910, o cometa A e o cometa B passou pela Terra. Depois, então deixa eu colocar aqui, olha, 1910. Seria o meu tempo zero. Vou considerar como tempo zero. O cometa A passou e o cometa B também. No meu tempo zero. Depois de 12 anos, o cometa A passou de novo pela Terra, que ele passa de 12 em 12. Ele passou depois de 12 anos, depois de 24 anos, e por aí vai, somando de 12 em 12. E o cometa B, ele passa de 32 em 32. Então, ele passou depois de 32 anos, 64, e aí eu vou somando aqui para encontrar os próximos múltiplos. Eu quero saber quando que eles se encontraram. Eles se encontraram aqui no tempo zero, em 1910, mas eu quero o próximo, ou seja, eu quero descobrir qual é o menor múltiplo que se repete. Qual é o MMC de 12 e 32. Posso fazer aqui pelos múltiplos, poderia fazer, até descobrir um que se repete, ou pela fatoração direta. Então, vamos lá. E aí, quem quiser fazer pelos múltiplos, fica à vontade, não tem problema nenhum. Só tem que tomar muito cuidado para não somar nada errado na hora que estiver fazendo essas somas. Então, vamos lá. 12 e 32. Primeiro número primo que divide pelo menos um desses aqui, qual que é? 2. O 2. Todos os dois são números pares, dá para dividir por 2. Qual a metade de 12? 6. É 12 dividido por 2? 6. Qual a metade de 32? 16. 16, isso aí. Ah, não sei de cabeça. Vai lá no cantinho e faz a conta, não tem problema nenhum. E agora, 6 e 16. Por quanto que eu coloco aqui? 2. 2 de novo, ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2? 3. 3. E 16 dividido por 2? 8. 8. Agora eu tenho 3 e 8. Vou dividir por que número? 2 ainda. 2 ainda, por quê? Porque eu tenho 8, que ainda dá para dividir por 2. Eu continuo até não dar mais. 3 dividido por 2? 1. Quer dizer, não dá? Não dá. Sobraria um resto, né? Então, vou repetir ele aqui. E 8 dividido por 2? 4. Uhum. E agora, por que número, de novo? 2 ainda. 2 ainda. 3 não vai. Repete. 4 dividido por 2? 2. 2 ainda. Ainda tem o número 2 aqui. Então, 3 não dá. Repete. 2 dividido por 2? 1. 1. Agora, eu vou dividir por que número? 3. Por 3. 3 é primo. 3 dividido por 3? 1. 1. 1 não dá. Repete. 1, 1. Acabou minha conta. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. 16 vezes 2? 32. 32 vezes 3? Cantinho do caderno. Fazer a conta. Vamos fazer a continha. 3 vezes 2? 6. 6. 3 vezes 3? 9. 96. Opa. Mas, professora, não tem 96 aqui nessas opções. E aí, o que está acontecendo? Tem que pensar primeiro. 96, isso significa que depois de 1910, que era o meu tempo zero, passaram-se 96 anos até que eles passaram juntos de novo. Então, que ano que foi isso? Eu vou ter que somar 96 em 1910 para descobrir qual foi esse ano em que eles passaram juntos de novo. Não é 1996.
Em 1910 foi a primeira vez que passaram juntos. Depois de 96 anos que eles passaram juntos de novo. Então, eu tenho que somar. Aqui é uma pegadinha, tem que ter atenção. Então, se eu somo aqui, olha, 0 mais 6. 6. 0. 0 mais Ah, tá. 6. Mais Isso. 1 mais 9. 10. 10. Vai 1. 1 mais 9. 10. 10. Vai 1. E 1 mais 1. 2. Então, foi em 2006 que eles passaram juntos novamente. Ok? Cuidado com essa pegadinha. Já pensou? Fez essa conta toda certa, descobriu o MMC certo e marcou a alternativa errada porque esqueceu desse detalhe. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Se ele me deu qual que era o tempo inicial, eu estou calculando quanto que se passou. Então, eu tenho que somar para descobrir qual que era o tempo final. Tá? Também é uma questão assim, bem típica mesmo de tudo quanto é prova que vocês forem fazer daqui para frente na vida de vocês. Sempre cai uma questãozinha assim. E tem muita gente que erra, porque não sabe calcular. Então, fiquem espertos aí. Vamos lá, mais um. Sai daqui, ó, craques em MMC, hein? Não quero ninguém se falando depois que não sabe fazer MMC. Calcular o mínimo múltiplo comum entre 90, 150 e 20. Vamos lá, bora lá. 90, 150 e 20. Começa por quanto? 2. 2. Metade de 90. Isso. Ixi, 45. 45. Isso aí, muito bem. Aqui, ó, para vocês verem que eu posso calcular MMC de quantos números forem. Se for 2 números só, se for 3, se for 4, quantos forem, eu vou fazendo tudo do mesmo jeito. A regra é a mesma. 150 dividido por 2. E aí? 75. 75. Lembra, não sei de cabeça, faz a continha no cantinho do papel, não tem problema nenhum. 20 dividido por 2. 10. 10. Então, vamos lá. Agora eu tenho, então, 45, 75 e 10. Dá para dividir por qual número? Pelo menos um deles aqui. O 10. 10 dá para dividir por 2. 2. Isso, Dois. ainda dá por 2. Ah, poderia fazer por 5, professora? Pode, só que o 5 é lá na frente. Se você fizer ele agora, também vai dar certo no final. Na hora de multiplicar vai dar a mesma coisa. Mas você pode acabar se confundindo. O bom é você esgotar tudo que tiver do 2, depois ir para o 3 esgotar tudo que tiver, para você não se confundir. Mas pode ser também. Então, 45 dá para dividir por 2? Não. Não, é ímpar. Então, repete 45. E o 75? Não. Também não, então repete. Não. E o 10? Sim. Sim, dá quanto? Sim. Por 5. 5, isso. 5. Ok. Tem algum que dá para dividir por 2 ainda? Não. Não. Por 3, será que tem algum que dá para dividir? Sim. Sim. Lembra, ó, critério de divisibilidade do número 3. A soma dos algarismos ser um número divisível por 3. Então, se eu pego aqui, por exemplo, 45. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 45 também é. E o 75? 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, 75 também é. Então, mesmo que não seja tão óbvio assim, eu olho e já sei que é divisível por 3, mas usando o critério eu consigo descobrir. E aí, se eu tivesse feito por 5 primeiro, depois eu ia ter que voltar no 3. Também funciona, não tem problema. Se você fizer alguma vez, se estiver fazendo a conta, e depois tiver que voltar, tem problema não. Mas assim fica mais organizado. Então, vamos lá. 45 dividido por 3. Agora não tá lá na tabuada, né? Eu vou ter que fazer a continha. Vem aqui pro meu cantinho. Começa aqui, ó, com o algarismo da dezena. 4. 4 dividido por 3. Qual número na tabuada do 3 dá perto de 4 sem passar? 3 vezes
1. 3. 1. 3 vezes 1, que é 3, né? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 4? Cabe uma vez e sobra 1. Desce o 5, 15. 15 dividido por 3. 5. 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15, 0. Se você fizer a conta e sobrar um resto, tem uma coisa errada, hein? Que não é para sobrar. A gente falou que é divisível. Então, aqui deu quanto? 15. 15. 15. Beleza. E o 75 dividido por 3? Vamos aqui no cantinho. 7 dividido por 3? 2. 2, né? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? 2 vezes. 2 vezes 3? 6. 6. E 7 menos 6? 1. Sobra 1. 1. Desce o 5. 15 dividido por 3? 5. 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então, aqui também deu certinho. E o resultado, 25. Veja que quanto mais continha vocês vão fazendo, mais o número vai diminuindo, vai ficando mais fácil. Tá diminuindo. Agora eu tenho 15, 25 e 5. Dá por 3 ainda? Dá. Dá, o 15 aqui ainda dá para dividir por 3. Quanto que é mesmo 15 dividido por 3? 5. 5. 5. 25 não dá para dividir por 3, então eu repito. E 5 também não dá, eu repito. E agora, qual número? 5. 5. Próximo número primo. 5 dividido por 5? 1. 1. 25 dividido por 5? 5. 5. E 5 dividido por 5? 1. 1. Qual o número agora? 5. 5 de novo, até acabar. Então, fica 1. 5 dividido por 5? 1. 1 de novo. E 1 repete. Acabou minha conta. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 4. 3? 12. 12 vezes 3? Sabe de cabeça? 36. 36. Agora aqui, ó, 36 vezes 5, depois vezes 5 de novo. Então, eu vou fazer o contrário. Aqui tinha dado 36. E aqui, 5 vezes 5 é 25. 5. Então, eu vou multiplicar 36 por 25, para fazer uma conta só. Poderia fazer 36 vezes 5, depois o resultado vezes 5 de novo? Pode, tanto faz, do jeito que você achar mais fácil, tá? Só não esquece de multiplicar nada. Por isso que eu vai fazendo esses tracinhos ali, para você não esquecer de multiplicar nenhum número, hein? Vou fazer uma multiplicação só, então. Vamos fazer 36 vezes 25, para fazer de uma vez. Multiplicação, 2 algarismos, hein? Primeiro eu vou multiplicar o 5, esquece esse 2. Então, eu tenho 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. 15, mais 15. 3, 18. 18. Multipliquei o 5, então, com todos esses números daqui. Vou até apagar esse 3 aqui, que eu já usei ele. Agora é o 2 que eu vou multiplicar. Só que perceba que esse 2, ele tá na casa da dezena. Então, eu tenho que pular uma casinha aqui, ó. Ou você coloca um 0, ou você coloca um maisinho. Alguma coisa você tem que fazer para você pular essa casa, senão o resultado dá errado. Porque aqui, na verdade, é 20. Então, vamos lá. 2 vezes 6. 12. 12. Vai 1. 2 vezes 3. 6. Mais 1. 6. 7. 7. Isso. Agora eu vou somar aqui, então. 0, mais nada. 0. 8 mais 2. 10. 10. Vai 1. 1 mais 1. 2. 2. Mais 7. 9. 900, então. O meu mínimo múltiplo comum entre 90, 150 e 20 é 900. 900. Ok?
Perceba que o número que deu grandinho até 900, não é um número pequeno. Por quê? Porque os números não eram pequenos também, né? 150, puxou o número lá para cima. Mas é só fazendo divisão por 2, por 3, por 5, até chegar em 1. E aí depois multiplicar do lado de cá. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Não. Agora tem que fazer, hein? Aqui só vendo, só me ajudando na hora que eu tô falando, não é o suficiente para você aprender. Para aprender mesmo, tem que pegar e tem que fazer. Então, podem procurar em números para calcular MMC e treinar bastante. E aí, se tiver algum que você ficou na dúvida, não entendeu por que não deu certo, me manda. Fala, professora, não entendi. As atividades que eu for postando lá no formulário, elas estão valendo 2 pontos a participação. Mas eu não estou corrigindo se está certo ou se está errado. É você que vai ver, para você mesmo poder ir aprendendo. Então, eu fiz lá, eu vi que eu errei a questão. Mas errou, você entendeu por que você errou? Entendeu como é que faz certo? Não, não entendi. Me manda, que aí eu te explico. Importante que vocês consigam entender isso, porque quando tiver a prova lá para o final do trimestre, isso daqui vai cair. E aí vai ser uma tentativa só, sem saber se está certo ou se está errado. Vocês vão ter que fazer com muita atenção, porque aí eu vou corrigir. Tá bom? Então, se tiver dúvida, pergunta agora. Fala, professora, essa questão aqui eu não entendi. Aí eu vou e ajudo, tá bom? Tá. Agora umas questõezinhas mais teóricas, só para a gente finalizar essa parte. Marque a alternativa que contém somente números primos. Só tenha números primos. Então, vamos lá. Ou você decora os primeiros primos, vamos supor que você já saiba, ou esteja com seu crivo de Eratóstenes na mão para poder conferir qual que era o número primo e qual que não era. Ou então você vai testar as divisões. Então, por exemplo, o número 19, eu poderia testar. Será que o 19 é primo? Ó, por 2 não divide, porque ele é ímpar. Por 3, se eu somo os algarismos aqui, o mais 9 é 10, 10 não é divisível por 3. Por 5 também não, porque ele não termina nem em 0 nem em 5. Por 7, 7, 7, 14, mais 7, 21, então também não, não deu 19. Por 11, que seria o próximo número primo. Então, tem 11, mais 11, 22, então também não deu 19. Então, assim, eu estou testando os números primos que vieram antes dele, e eu percebo que nenhum deles divide 19, então só pode ser que o 19 seja primo. Essa é uma forma de você verificar se aquele número ele é primo ou não. Agora, o 36. Olha esse 36 aqui. Será que ele é primo? É... Dá para dividir 36 por algum outro número que não seja o próprio 36? O 6. Dá para dividir por 6, dá para dividir por 2, por 3. Então, esse 36 aqui, ele não é primo, não, nem perto. 36 não é primo. Então, qual que é o que só tenha números primos? A lista de baixo. Não. Por causa do 36, que essa lista aqui não é primo. O 19 é primo, o 29 é primo, o 17 é primo, 97 é primo, 29 é primo. Agora, o 36 não é. Até porque a gente falou que o único número par que é primo é o número 2. Então, se você vê o número que é par, você já sabe que primo ele não é. Tá bom? Então, só aí mais uma dica. Marque a alternativa correta em relação ao número 1. O número 1 é primo porque é divisível somente por ele mesmo. Ou o número 1 não é primo nem composto, porque só tem um divisor. Falei isso na aula passada, hein? O número 1 é primo ou não é? Quem lembra? O que vocês acham? E aí, quem vota na letra A, quem vota na letra B? Não, o número 1 não é primo. Eu vou. O único, você falou... Ah, não, é o único número par, que é o 2. É, o par é o 2. Mas lembra quando a gente pergunta lá quem é o... Lembra quando eu faço aquela pergunta na hora de fazer o MMC? Qual é o menor número primo? Qual que vocês me falam? O 2? O 2. 2. 1 é menor que 2, não é? É. Sim. Então ele não é primo, senão vocês iriam dizer 1. Certo? Eu vou na B. É isso. O número 1, a gente diz que ele não é primo, porque ele só tem um divisor. Para ser primo, tem que ter 2.
o número 1 e ele mesmo. Só que o 1, ele se enquadra, essas duas categorias é uma só. 1 e ele mesmo é ele mesmo. Então, a gente diz que o número 1, ele não é nem primo e nem composto. É um caso isolado. É o único que não é nem primo e nem composto. Então, eu não posso falar que o 1 é primo, mas também não é composto. Ele é um caso à parte, ok? Então, se eu pergunto números primos, não venha colocar o número 1. Começa no 2. Ok? Sim. E números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores ou mais de 2 dígitos? Isso é fácil, hein? Mais de 2 divisores. Números compostos. Lembra? O que são números compostos? Número que não é primo. Que não é primo. Então, ele tem o quê? 2 divisores. Isso, mais de 2 divisores. Os números que não são primos, com exceção do número 1, que ele não é considerado nem primo nem composto, são os números compostos. Ou seja, que tem mais de 2 divisores. Dá para dividir por mais do que só pelo 1 e por ele mesmo. Tem outros divisores. Mas como assim 2 dígitos? 2 dígitos seria como se eu falasse que o número composto é um número que tenha 2 algarismos. Se eu falasse que o número 4, por exemplo, não seria composto porque ele tem um algarismo só. Agora o 12 é porque ele tem 2 algarismos. Mas essa regra é falsa, né? Primeiro que 4 é composto, 12 também. Agora se eu pego, por exemplo, 19, não é composto, mesmo tendo 2 algarismos. Então essa regra aqui não é válida. 2 dígitos, 2 algarismos, não. Não é esse que é o número composto. Composto é que tenha mais de 2 divisores. Ok? Ok. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão de números primos, números compostos, decomposição, fatoração, MMC? Não. Não? Ó, última perguntinha aqui. O maior divisor de um número é o próprio número? Sim ou não? É o 0? Mas o 0 não conta. Não, maior divisor de um número. Vamos supor que eu tenha o número 45. Quem é o maior divisor de 45? É o próprio 45? O maior número pelo qual eu consigo dividir o 45? O maior número? É ele mesmo. É ele mesmo, isso aí. Sim. Vamos supor, 45. Eu posso dividir 45 por 50, sei lá, por um número maior que ele? Tem como? Não. Não, pensa, eu tenho 45 balas. Tem como eu dividir essas 45 balas para 50 pessoas? Alguém vai ficar faltando, né? Se eu não puder partir essa bala no meio. Então, o maior divisor de um número é o próprio número. O maior divisor do 45 é o 45. É o máximo que eu consigo dividir. Eu consigo dar para 45 pessoas. Cada uma vai ficar com uma. Então, é o máximo. O maior divisor de qualquer número é o próprio número. Então, isso aqui é verdade. Então, se eu quisesse escrever os divisores de um número, por exemplo, os divisores de 12, que tinha naquela atividade da aula retrasada, eu já sei que o maior divisor de 12 é o 12, é o próprio número, é o maior número que eu consigo dividir o número 12. E o menor é o número 1, que também é divisor de todos os números. E aí eu vou pensar nos outros que estão entre. Aí, no caso, entraria o número 2, que dá para dividir, o 3, 4 e o 6. Aí entram outros divisores. Mas o maior é sempre o próprio número e o menor é sempre o número 1. Ok? Ok. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que ainda tiver sobre números primos, números compostos, cálculo do MMC, me manda, porque a partir da próxima semana a gente vai começar um novo assunto. Vamos começar a falar sobre fração. Então, se ainda tiver dúvida nessa parte, me manda, porque nós vamos precisar disso nas outras matérias. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima semana. Tchau! Isso, ativa o sininho.